Nós vamos meditar na palavra, então. Gostaria da sua atenção, da sua disposição para ouvir, para a glória de Deus. Amém? Então vamos à Escritura. Nós estamos nos propondo hoje a conversar sobre Jesus Cristo ensina. Ele nos ensina sempre, Ele está tratando com a gente, Ele quer que a gente aprenda dEle, sobre Ele, para que Ele seja conhecido. E eu queria começar fazendo uma pergunta inusitada. Alguém aqui conhece pamonha? Pamonha? Alguém conhece? Alguém já viu, né? Bem, as pamonhas, elas são muito características nessa época, né? Quer dizer, agora elas são características o ano inteiro, né? Se você quiser comprar pamonha, você compra o ano inteiro. Até um dia desse era mais difícil, né? Agora a coisa está mais solta, né? Hoje, todo dia a gente consegue comprar pamonha, né? Tem gente que vende pamonha todo dia. A pamonha, ela é milho triturado, misturado com água e mais alguma outra coisa, quem gosta de sal, quem gosta de doce, enfim, mas basicamente a pamonha, ela é milho triturado com água, cozido em água. Eu preciso dar esse recado para os goianos, para dizer a eles que eles não inventaram a pamonha. Eles não sabem disso, mas a pamonha, ela é centenária, né, na nossa cultura, né? Ela é centenária na nossa cultura. E em toda a América, né, assim, os nativo-americanos, você vai ver pamonha no México, né, só que lá tem outro nome, né? Tem os tamales, tem os tamis, enfim, tem de tudo aí, né? Mas é tudo milho triturado e água, cozido em água. A essência é essa. Você consegue, com a pamonha, colocar outras coisas nela, tipo a gente falou aqui. Então, você pega ali a massa, o milho triturado com água, e se você coloca ali um açúcarzinho e um leite de coco, pronto, você tem uma pamonha doce, né, com coco. Tem a doce sem coco, você consegue colocar o queijo no meio, fica uma pamonha doce com queijo. Não. Tira o doce, põe o sal, põe o queijo. Não, dá para, inclusive, colocar uma linguiça com pimenta. Dá para colocar um jiló, uma gueroba, né? Opa, né? As pamonhas à moda, enfim, tudo isso é pamonha. Agora, veja bem, você sempre está comprando uma pamonha de sal, uma pamonha de doce, uma pamonha à moda. Se eu misturar farinha láctea na massa do milho triturado, é pamonha? Comprometeu, né? E se eu trocar o milho triturado por arroz triturado? Não é pamonha? Não é pamonha. Né? Para ser pamonha, tem que ser, em essência, milho triturado, no liquidificador, ralado, no pilão, enfim, como queira, né? E água. Estou trazendo essa reflexão para a gente porque eu estou vendo muita gente falar sobre o que significa ser cristão. Em essência, o que significa ser cristão? Será que ser cristão significa ir à igreja? Será que ser cristão significa
amar a Jesus? Será que ser cristão significa ler a Bíblia? Bem, todas essas coisas fazem parte, do que é ser cristão, mas ser cristão, em essência, não é isso. Pessoas têm se perguntado se ser cristão significa ser conservador. Ser cristão significa ser progressista. Os homens cristãos, será que eles têm que ser, para dizer, o homem cristão, ele tem que ser um lendário, né? Não vou falar o nome, né? Eu vou falar, né? É a lenda, ele tem que ser a lenda, né? Será que ele tem que ser, o que significa ser homem cristão? Homem cristão significa ser homem ao máximo, ou homem completo. Não, ser homem cristão significa ser sacerdote. É isso que significa ser cristão. Quando a gente pensa nas mulheres, o que é uma mulher cristã? Uma mulher cristã, será que ela é a mulher poderosa? Ou ela é a mulher submissa? Ou ela é a mulher modelada? Ou ela é a mulher feminina? Em essência, o que significa ser uma mulher cristã? O que significa, em essência, ser cristão? Por favor, vamos ler juntos um texto na palavra? Abra comigo Lucas, capítulo 4, a partir do verso 16. Lucas 4, a partir do verso 16. Abra sua Bíblia, ligue a sua Bíblia ou acompanhe no telão. Estou lendo na NVT, viu, moçada? Diz assim o texto: Quando Jesus chegou a Nazaré, cidade de sua infância, foi à sinagoga no sábado, como de costume, e se levantou para ler as Escrituras. Entregaram-lhe o livro do profeta Isaías, e ele o abriu e encontrou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Vou continuar a leitura. Jesus fechou o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga o olhavam atentamente. Então ele começou a dizer: Hoje se cumpriram as Escrituras que vocês acabaram de ouvir. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Contudo, perguntavam: Não é esse o filho de José? Então ele disse: Sem dúvida vocês citarão para mim o ditado: Médico, cure a si mesmo. Ou seja, faça aqui em sua cidade o mesmo que fez em Cafarnaum. Eu, porém, lhes digo a verdade: nenhum profeta é aceito em sua própria cidade. Por certo, havia muitas viúvas necessitadas em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e meio, e uma fome terrível devastou a terra. E, no entanto, Elias não foi enviado a nenhuma delas, mas sim a uma estrangeira, uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. E havia muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas o único que ele curou foi Naamã, o sírio. Quando ouviram isso, aqueles que estavam na sinagoga ficaram furiosos, levantaram-se, expulsaram Jesus da cidade e o arrastaram até a beira do monte sobre o qual a cidade tinha sido construída. Pretendiam empurrá-lo precipício abaixo, mas ele passou por entre a multidão e seguiu seu caminho. Amém. Bem, nós vemos aqui Jesus dizendo: O Espírito do Senhor está sobre mim. Permitam-me trazer aqui o pessoal que está fazendo
teologia, né? A gente acabou no mês passado, eu dei aula lá no curso de teologia sobre exegese do caso do Antigo Testamento, enfim. E eles aprenderam uma tal, né, Walter, de análise léxico-sintática. Nome legal esse, né? Análise léxico-sintática, é a análise da palavra, o significado das palavras e dos seus termos, o que ela quer dizer. E quando a gente olha para o termo Cristo, Cristo é um termo grego. O que eu falei? Termo grego. Em hebraico existe um similar, que é Messias. Messias e Cristo é exatamente a mesma coisa em línguas diferentes. E ambos significam ungido. Alguém que foi designado, ungido para uma missão específica, e isso se materializava por meio de um ritual. Normalmente, na cultura bíblica, é o derramar de um azeite, o derramar do azeite sobre a cabeça desse que está ungido, designado para essa tarefa específica. Jesus, o Cristo, Jesus, o Messias, isso significa que Jesus é o ungido de Deus, prometido aos descendentes de Israel para restaurar aquele povo. E você vai ver isso nas profecias, tipo essa que a gente leu aqui de Isaías, mas também vai ter nos Salmos, enfim. Muita gente falando sobre o Messias, o ungido de Deus, que traria a restauração ao povo de Israel. Agora, não era só o povo de Israel, né? Tinha a ver com o mundo inteiro, era a restauração do mundo inteiro, da humanidade, diante do Criador, e não ia ser da forma como os israelitas, os judeus, então, à época, pensavam. Então, quando a gente fala de Jesus, o Cristo, você está falando de Jesus, o ungido de Deus para uma tarefa específica. Quando os discípulos de Jesus em Antioquia, isso está registrado no capítulo 11 do livro dos Atos, foram chamados de cristãos. É curioso perceber isso aqui, esse nome, né, esse sufixo, ão, né, ele não aponta para algo grande, ele aponta para algo pequeno. Por exemplo, o filho de Júlio César com Cleópatra, né? Alguém lembra o nome dele? Não lembra? Tá bom, eu vou falar. Cesarião. Ele era o Cesarião. Mas Cesarião significa o pequeno César. Entendeu? Cesarião é o pequeno César. Cristão, então, é o pequeno Cristo. Agora, Cristo significa ungido. Então, o cristão, ele é o pequeno ungido. Cristão é um pequeno ungido. E aqui tem uma coisa muito importante que a gente precisa deixar claro. É que, embora a gente associe ser cristão a uma questão de caráter transformado, em essência da palavra, ser cristão tem mais a ver com atitude. Porque quem foi ungido foi separado para uma tarefa específica. Tem a ver com atitude. Nós, claro, associamos que o discípulo de Jesus, uma vez que foi declarado justo por Deus e recebeu uma nova vida para ser vivida, ele foi regenerado, então, ele tem que ter um caráter diferente. Sim ou não? Pois bem, espera-se que tenhamos um caráter transformado. A gente, inclusive, falou sobre isso na conversa da Escritura da semana que passou. Enfim, é o capítulo 6 do nosso livro, é o processo de santificação, estamos sendo transformados. Agora, a palavra cristão tem a ver com atitude, com tarefa, com você foi designado para algo.
E Jesus vai dizer aqui para o que ele foi designado, para o que ele foi ungido. Nós lemos: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu. Quem ungiu Jesus? O Espírito Santo. Ele me ungiu, ele me separou para trazer boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Então, para começar a conversa, atenção, pequeno ungido. Você está aí, pequeno ungido? Tá bom. Atenção, pequeno ungido. Para começar a conversa, a gente precisa entender a nossa insuficiência. Ser cristão, ser um pequeno ungido, começa com a consciência da própria insuficiência. Porque se o Espírito não me designou para algo, se o Espírito não me ungiu, eu não posso nada. Eu não sou nada, eu não sou ninguém. E é tão legal ver isso nas Escrituras. Aí sim eu chamo você para olhar para o Antigo Testamento. Os ungidos, os que são separados para missões grandiosas diante de Deus, que a gente olha hoje e vê que são grandiosas, né? Normalmente eram pessoas muito simples, muito pequenas. De repente aparece alguém com autoridade e fala assim: Deus mandou eu te ungir para alguma coisa. O cara fala: quem? Ungir quem? Eu? Não. O endereço está errado. Confere aí no Waze, porque eu acho que o Waze te trouxe para o lugar errado. Né? Não era aqui. O ungido, o pequeno ungido, começa a entender quem ele é, ou o que ele está, qual que é o papel dele, o que significa ser um pequeno ungido, a partir da consciência da insuficiência. O Espírito do Senhor me ungiu. E se eu não fui ungido pelo Espírito do Senhor em mim, eu não tenho nada. Entendeu, pequeno ungido? Por isso que a gente não pode, como pequenos ungidos, andar soberbos ou andar de forma soberba na comunidade ou na sociedade em que nós vivemos. Afinal de contas, nós fomos separados, ungidos, por causa da nossa insuficiência. Porque se a gente pudesse, na nossa força, ninguém precisava te ungir a nada. Mas o Espírito Santo te ungiu, com o poder dele mesmo, para que você faça aquilo que você é incapaz de fazer na sua própria força. Então, ser cristão, ser um pequeno ungido, começa com a ideia da insuficiência. Consciência da insuficiência. Mas ele quer que a gente faça alguma coisa. O que isso tem a ver comigo? Bem, ele me ungiu para quê? Ele me separou para quê? Primeiro, tem um slide aí do primeiro, não tem? Primeiro, ele nos chamou para sermos porta-vozes. Ele me ungiu para trazer boas novas aos pobres. Trazer boa notícia para todo mundo, com atenção prioritária aos excluídos. E eu acho muito legal poder estar num auditório como esse, que eu estou vendo o Edilson e a Maslova lá, a Selminha ali, enfim, é todo mundo gente que gosta de análise léxico-sintática dos termos e etc., né? E o pobre aqui não é só o pobre que é sem dinheiro. A palavra também é usada para aquele que não pode fazer parte. Entendeu?
É igual quando a gente diz assim, aquilo é um pobre da vida, né? Deixa ele lá. Ele não faz parte daqui. Então, muito interessante ver Jesus falando que ele foi ungido para levar boas novas aos pobres, aos que estão excluídos mesmo. E é por isso que no final ele fala aqui, nesse texto que nós lemos, de Elias sendo enviado a outra nação, de alguém de uma outra nação que vem para cá e é alcançado pelo favor de Deus. Porque a gente precisa entender que somos porta-vozes de uma boa notícia. Você sabe disso? Você sabe que você deve ser porta-voz de uma boa notícia? A gente cantou hoje aqui. Qual que é a boa notícia? Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se um brado de vitória. Qual é? Ouve-se em todos os povos que um novo rei surgiu. O reino de Deus é chegado. A boa notícia é que o reino de Deus, que é totalmente diferente, ele é até inverso dos reinos que nós conhecemos, chegou. E esse reino é trazido pelo próprio Rei Jesus. Você foi separado para ser um porta-voz. Pequeno ungido. Tem pequenos ungidos aqui? Pequeno ungido, você precisa ser um porta-voz. Esse reino, ele é muito diferente, ele é inverso a tudo. Veja só essas considerações que Jesus faz, por exemplo, sobre o reino em Mateus capítulo 5. O conhecido sermão da montanha que a Selminha ama, né? E ama falar sobre ele. Jesus começa, olha só, falando dos bem-aventurados, os completos, os felizes. Os que experimentam a verdadeira felicidade e completude, eles não seguem os padrões estabelecidos pela sociedade em geral. Tipo assim, alguém que já ouviu aqui? O mundo é dos espertos. Alguém já ouviu essa frase aqui? Já? Já? Pois é. Aí Jesus diz assim, que, na verdade, o reino de Deus pertence aos pobres em espírito, aos que se reconhecem insuficientes e são perseguidos por causa da justiça. O mundo é dos espertos, mas o reino de Deus não é dos espertos. Escolhe aonde você quer ficar. Escolhe o que você quer ganhar. O mundo é dos espertos, mas o reino de Deus pertence aos que são humildes e se reconhecem insuficientes e são perseguidos por causa da justiça. Se as conquistas pertencem aos guerreiros, vamos lutar para ganhar muita coisa. Quem vai herdar a terra são os mansos. Escolhe aí agora se você vai ser guerreiro ou se você vai e ganha aí o que quer que seja que você quer ganhar, mas quem vai herdar a terra são os mansos. Jesus inverteu tudo. Mais uma. A gente gosta muito de dizer, e está na moda por aí, dizer assim, que o povo de Deus precisa declarar e arrebentar e passar por cima e mete o trator. Mas os que vão ser declarados filhos de Deus não são os que metem o trator. São os pacificadores. Lembra da história da pamonha? A gente começa a perceber que se a gente é pequeno ungido, em essência, não é tudo que a gente pode colocar no pacote. Algumas coisas não dá para misturar, não dá para colocar, não dá para substituir milho triturado por arroz triturado. Muda a essência. Para ser um pequeno ungido, na essência, a gente precisa entender para o que fomos chamados. Bem, Jesus chama a gente para proclamar a boa notícia de um reino que é diferente.
Depois Jesus vai dizer, você vai olhando lá no Sermão da Montanha, Jesus vai dizer que tem gente que diz estar defendendo o que Deus disse e também o que a palavra de Deus disse, mas não entenderam nada o que ele realmente queria dizer. Gente que dizia, Jesus diz, né? Ouvistes o que foi dito. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Jesus diz, eu porém vos digo. Os caras estão falsificando a mensagem de Deus. Não foi isso que Deus quis dizer. Ih, Brasil. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterem, mas eu vou dizer para vocês o que Deus realmente tinha em mente. E todo mundo faz de conta que Deus não está falando nada. É que quem tem desejos impuros por uma mulher que não é a sua, já pecou. Pronto. Mas a gente, né? O pessoal por aí fica maquiando muito isso tudo. Tem gente que está dizendo que defende o reino de Deus, a palavra de Deus, o que Deus disse, e na verdade está usando as coisas para o seu próprio benefício. Isso aqui é Jesus falando sobre reino. Depois ele ainda vai dizer assim, que a vida do reino não tem a ver com desfrutar benesses nessa existência. E aí, algumas coisas que o pessoal diz, né? Que ser cristão é mudar de vida, é subir, é ascender socialmente, economicamente. Jesus está dizendo o seguinte, não juntem tesouros na terra. Ser um verdadeiro ungido é falar, é ser porta-voz de boas notícias, de que o reino de Deus chegou e o reino de Deus é diferente. A gente precisa falar isso. A vida do reino não tem a ver com desfrutar benesses nessa existência. E se eu tiver benesses nessa existência, não é para eu acumular, é para eu distribuir. Ser porta-voz de uma notícia que é diferente. E quem é que tem que ouvir essa notícia? Todo mundo. Inclusive, ou prioritariamente, os excluídos. Aqueles que a gente acha, ou que, a gente não, porque a gente é ungido para ir até eles, né? Mas aqueles que o povo por aí acham, entendem, que não devem saber, que não devem se envolver, não precisam, não podem entrar aqui. Jesus diz, ele diz, eu fui, vocês também foram, separados, ungidos para ir a eles. E vão lá e digam, existe um novo rei na área. Existe um novo reino na área. Existe uma nova forma de viver e você está convidado para vir para cá. Essa é a notícia que eu tenho para você. Essencialmente, ser um pequeno Cristo envolve ser porta-voz de uma notícia fantástica. Dois, ser um pequeno ungido tem a ver com ser um agente de liberdade para quem está preso, ao que quer que seja, de restauração de vista a quem está cego e não consegue ver saída, não consegue ver propósito, não consegue ver altruísmo, não consegue ver graça. É ser agente de alívio para quem está sendo pressionado e sufocado pelo que quer que seja. Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão e os oprimidos serão libertos. Que coisa incrível isso. É que a gente não foi ungido, os pequenos ungidos não foram ungidos para dar as mãos e cantarem cumbaiá. Os pequenos ungidos foram separados, têm autoridade para ir e restaurar gente que está presa, que está cega, que está pressionada. Agora, olha só que coisa
esquisita isso. É porque a gente, no nosso convívio com tanta gente, você vai encontrar esses presos. Tem gente que está preso à dívida, tem gente que está presa a relacionamento tóxico, tem gente que está presa a trabalho que não chega em lugar nenhum, tem gente que está preso a vício, tem gente que está presa a jogatina, tem gente que está presa a tudo. Tem gente que está cego, não consegue ver nada, não consegue ver futuro, não consegue ver o que vai fazer da vida, não consegue ver amor, não consegue ver nada além do seu próprio nariz, é tudo para si. Tem gente que está pressionada, né? Os oprimidos, opressos, sufocados pelas doenças emocionais, sufocados pela pressão de ser alguma coisa que ele nunca vai conseguir ser, que ele não tem estrutura para ser. Agora percebam que esses presos, esses cegos, esses sufocados, podem estar muito perto de mim. É gente que pode, inclusive, ser da minha família. Alguns amigos meus podem estar nessa situação, alguns colegas de trabalho. E eu preciso ser pequeno ungido. Você foi chamado, eu fui chamado para ser agente da mudança, não para piorar a situação. Não para reforçar a prisão, não para reforçar a cegueira, não para reforçar a opressão. Eu preciso ser livre. Para eu poder levar liberdade, eu preciso ser livre, ou não? Então eu fui chamado para ser livre, para trazer levar liberdade. Eu não posso estar preso. Eu fui chamado para levar visão, eu não posso ser cego. Eu fui chamado para levar alívio, eu não posso ser a carga, e nem estar cheio de cargas. E tem muita gente que se diz cristão, que se diz pequeno ungido, e aí vamos de volta à essência. E em vez de trazer alívio para o seu familiar, para o seu filho, para o seu cônjuge, ele traz mais opressão, ele traz mais carga, ele traz mais peso. Em vez de ajudar a ver, ele faz embaçar mais, inventa aquilo que não está escrito, fala coisas em nome de Deus, e turva ainda mais a mente. Pequeno ungido, você foi enviado para trazer liberdade, você é para ser agente de liberdade, agente de abrir olhos, agente de trazer, de tirar, de fazer, de aliviar cargas, não de ser o problema, mas é de acabar com o problema. Quanta gente que, se vendo como alguém ungido de Deus, porque não faz sentido. Como que eu posso dizer que eu sou um pequeno ungido para trazer liberdade e eu prendo ainda mais os que me cercam? É certo que às vezes eu posso passar, eu estou sujeito a isso, por esses momentos de prisão, por esses momentos de cegueira e opressão. Eu estou sujeito a isso, você está sujeito a isso. E é por isso que a gente caminha em comunidade. Porque no dia que eu tiver com a minha visão mais turva, eu posso contar com você para me ajudar a ter meus olhos abertos. No dia que eu estiver carregando pesos, eu posso contar com você para me aliviar. No dia que eu estiver preso ou me prendendo a coisas, eu posso contar com você para me alertar e clamar a Deus para que eu seja liberto. Por isso que Deus nos deu uns aos outros. Porque nós somos agentes lá fora, mas precisamos ser agentes aqui dentro. E precisamos ser agentes dentro da nossa casa. Quem diz amém?
Por último, ser um pequeno ungido tem a ver com ser ministro. Olha aí o dia do pastor, né? O dia do ministro. Ministro é aquele que serve. Eu fui enviado a pregar, a dizer que é chegado o tempo do favor do Senhor. O ano aceitável do Senhor. O tempo do favor de Deus. Eu estou aqui para ministrar, para servir o favor de Deus. A gente gosta tanto de levar o chicote de Deus. A vingança, o dia da ira do nosso Deus. Vai se converter, não? Deus vai te botar na minha mão, homem. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você não vai transformar a vida, não? Você vai querer continuar desse jeito aí? Deus vai te quebrar todinho. É mesmo? E se Deus vai quebrar, não é você o agente da quebra. Você é chamado para ser o agente do favor de Deus. E se Deus vai quebrar, deixa Deus quebrar, não você quebrar o outro. Já que Deus vai quebrar, eis-me aqui como pau para ser usado na mão de Deus. Eis-me aqui, Senhor, como taca. Usa-me como tua palmatória. Presta atenção. Afinal de contas, o ano aceitável do Senhor, o favor de Deus tem a ver com o acolhimento de Deus. Deus ama, Deus acolhe, Deus perdoa, Deus transforma, Deus direciona, Deus dá propósito. Ou seja, eu sirvo outras pessoas anunciando e oferecendo tudo isso: amor, transformação, acolhimento, perdão, direcionamento, propósito, em nome de Deus. Sabe, gente, Mateus capítulo 9, tem esse momento, é o verso 36 de Mateus 9, em que Jesus está andando pelas cidades e pelas vilas. Mateus 9, 36. Jesus está andando por lá e ele está curando o pessoal. Mas o coração de Jesus se contorce, porque ele olha para as multidões e vai aqui uma observação, né? A gente tem escrito assim, 9:36. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas que não têm pastor. Se você colocar aí, quem tem, né, Bíblia interlinear, você vai ver que o nosso tradutor aqui, ele foi muito gente boa. Porque a palavra aqui é que as ovelhas estavam esfoladas e jogadas fora. Cada um dos líderes religiosos da época, cada um dos que deveriam pastorear e cuidar do rebanho, vinha do seu jeito e arrancava a lã da ovelha e jogava fora para que o próximo pudesse vir e arrancar mais um pedaço de lã, e todo mundo sai arrancando pedaços de lã e joga, e a ovelha que se vire. E faziam isso como se pastores do rebanho fossem. Eu e você, pequenos ungidos, fomos chamados para fazer o contrário. As ovelhas estão esfoladas e largadas, e as pessoas estão adoentadas. E tanta gente falou tanta coisa em nome de Deus para tanta gente por aí.
e explorou, e arrancou, e machucou, e magoou. E usou o nome do Senhor para poder sugar e arrancar a lã, e arrancar emoções, e consumir a ovelha. E fazem em nome dos seus próprios interesses, porque quem quer lã, para fazer suas roupas, seus cobertores. E aí usa para interesses políticos, para interesses econômicos, para interesses sociais, para interesses de like, e explora, esfola a ovelha e joga fora. Os pequenos ungidos aqui estão sendo chamados para falar que o favor do Senhor é chegado. Acolhe, abraça, cura, traz para perto. É tempo de bálsamo. E pequenos ungidos foram chamados para fazer isso, foram designados para isso. Eu quero orar com você, pequeno ungido. Você que ainda não tinha percebido o tamanho da importância do que é ser chamado de pequeno ungido, de cristão. Eu quero orar com você hoje, porque a tarefa que está sobre nós, ela é muito grande. E se não for o Espírito do Senhor, a gente não dá nem o primeiro passo. A gente precisa do Espírito do Senhor para fazer isso. Eu quero orar para que o nosso coração seja entregue a Deus, para que a gente possa ser porta-voz de boas notícias, para que a gente possa ser agente de liberdade, de restauração de vista e de alívio, e que a gente seja ministro, servindo o favor do Senhor àqueles que estão tão carentes hoje. Podemos orar? Fique em pé comigo então. Coloque a sua mão sobre o seu coração. Senhor, a nossa estrutura é muito frágil. E Jesus se esvaziou e veio aqui para cumprir essa missão. E Ele fez porque o Espírito do Senhor estava sobre Ele. Nós queremos ser os pequenos ungidos para fazer o que o Senhor tem confiado a nós. Ser cristão, ó Deus, é muito mais do que a ostentação de um título, em tempo em que as pessoas se gabam disso. Ah, Deus, a gente está aqui para cumprir aquilo que o Senhor nos designou para fazer. Então, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, para que a gente possa anunciar boas novas. O novo reino é chegado, e o Rei mesmo trouxe essa notícia para nós. Nós queremos ser agentes de transformação de vidas, e nós queremos ser servos do favor de Deus para esses que estão esfolados e jogados fora, por aí afora. Usa-nos nas Tuas mãos dessa forma. Nós somos Teus. Opera em nós, para a glória do nome de Jesus. Amém.